Em 1886, a Austrália começou a construir uma cerca de 5.600 km de comprimento, que é aproximadamente a mesma distância entre Londres e Nova York. A cerca separa a parte sudeste do país, densamente povoada e fértil onde ficam Melbourne e Sydney, do interior árido e inóspito. Hoje, 138 anos depois, a Austrália pode ser chamada tranquilamente do país das cercas. Muitos dos mamíferos da Austrália passam a vida inteira atrás dessas cercas, vendo o mundo exterior através das grades. Já existem dezenas de divisores desse tipo em todo o país. Muitas são remotas e ficam isoladas na vasta extensão do interior da Austrália. Outras foram construídas nos arredores das grandes cidades. Mas será que os animais são os únicos que se escondem atrás dessas cercas? Os seres humanos não têm permissão para entrar. Quais são as chances de que a área cercada esteja sendo usada para esconder algo chocante? Algo que nem todos estão prontos para entender e aceitar. Além disso, o número de cercas está em constante crescimento. Em média, os australianos constroem uma cerca nova por ano. Mas por que isso é assim? E por que na Austrália? As longas cercas foram originalmente construídas aqui com um propósito simples: combater o terrível problema dos coelhos. Acredita-se que tudo começou no dia de Natal de 1859, quando Thomas Austin, um rico colono inglês, recebeu de seu irmão direto da Inglaterra uma remessa de 24 coelhos selvagens. Thomas adorava caçar, portanto os coelhos deveriam ser seus alvos e posteriormente seus troféus. E se você acha que carregar animais por meio mundo só para caçá-los é estranho, bem, é mesmo. É estranho pra caramba. Vale dizer que naquela época os coelhos já haviam sido importados para a Austrália. Eles não existiam por lá até 1788, quando foram trazidos os primeiros 5 exemplares. Nos 70 anos seguintes ocorreram cerca de 90 importações separadas de coelhos para a Austrália, mas nenhuma delas se tornou um problema. No entanto, depois que o Sr. Austin recebeu seus coelhos, começou uma invasão em grande escala do país. E não estou exagerando. A população de coelhos se espalhou a uma taxa de cerca de 100 km por ano, e em meio século cobriu toda a Austrália. E lá, a propósito, há alguns lugares que não são muito atrativos para se viver. E isso fez com que os coelhos parassem? Nada disso. Em 1865, apenas 6 anos depois de receber o presente de seu irmão, o Sr. Austin disse aos jornais locais que havia matado 20 mil coelhos em sua propriedade. Mas isso naturalmente não interrompeu a invasão, nem sequer a desacelerou. Os coelhos se espalharam pelo país como uma praga, comendo toda a vegetação em seu caminho, deixando apenas o solo. As espécies locais começaram a morrer de fome. Algo precisava ser feito, e além de atirar agressivamente, os australianos tiveram uma ideia bastante inesperada. Por que não construir cercas? Afinal de contas, o que eles tinham a perder? Em 1886 foi criada a primeira cerca-prova de coelhos, da qual falei agora há pouco. Em 1891 as cercas já chegavam a vários quilômetros, mas isso era apenas o começo. Entre 1892 e 1905, Queensland foi dividida em 9 zonas de coelhos. Cercas de arame foram erguidas em todas as áreas para conter a horda de coelhos. Funcionou? Bem... não muito bem, na verdade. Afinal, trata-se de coelhos, que são conhecidos por sua habilidade de saltar, sem falar na habilidade de cavar túneis. No entanto, o projeto não foi totalmente inútil. Os australianos notaram que, em vez de coelhos, a cerca fazia um ótimo trabalho ao manter afastados porcos, cangurus, emus, dingos e outros animais de grande porte. E isto foi simplesmente uma ótima notícia, pois naquela época a Austrália já tinha muitas fazendas com ovelhas indefesas. Os fazendeiros em geral se interessaram pelas cercas e começaram a instalá-las por conta própria e em grandes quantidades. Onde já havia cercas contra coelhos foram feitas melhorias. Em 1930, somente em Queensland, cerca de 32 mil quilômetros de grades anti-cães foram colocadas em cima das cercas contra coelhos. A iniciativa dos cidadãos foi apoiada pelo governo e foi aí que o jogo das cercas atingiu um patamar totalmente novo. BAN! Em 1958 foi proposta uma enorme cerca comum. BAN! Apenas alguns anos depois, centenas de cercas separadas já construídas se transformaram em uma estrutura única e realmente longa. E desde então a Austrália está viciada em soluções com cercas para os problemas dos animais. Agora o país inteiro já não pode saltar, por isso há cada vez mais cercas. E mais. Mas se ajuda os fazendeiros, então o que há de errado nisso? Separar os animais selvagens dos domésticos é uma ótima ideia. Mas isso só funciona se você nunca olhar para o outro lado da cerca. O que acontece é que essas cercas que salvam vidas podem, ao mesmo tempo, significar um desastre para os animais que precisam migrar sazonalmente ou simplesmente se deslocar para fazer as suas necessidades básicas. Os mesmos cangurus, dingos e muitos outros animais para os quais as cercas foram colocadas tentam pulá-las, mas ficam presos. O resultado é uma morte lenta, mas inevitável. É por isso que em partes do país especialmente distantes dos humanos, a área ao redor das cercas está repleta de ossos. Verdadeiros cemitérios em ambos os lados da cerca. Claro que alguns animais conseguem atravessar a cerca, mas acabam ficando com cortes e cicatrizes de lembrança. E não só isso. Um dia, em uma área atrás de uma cerca em uma estrada, um pesquisador encontrou o corpo mumificado de um canguru. Ao que tudo indica, o animal foi atropelado por um carro. E depois disso, o impiedoso calor australiano rapidamente transformou o cadáver em uma múmia. Normalmente na natureza isso raramente acontece. Sempre
sempre há predadores que comem a carne e depois espalham os ossos. Mas na Austrália existem cercas que impedem que os predadores andem livremente, portanto parece que ninguém chegou a esse canguru. E este caso provavelmente não é o único, mas as múmias na verdade nem são nada, porque as cercas australianas basicamente interferiram na seleção natural. Sem nem mesmo perceber o que estavam fazendo, os seres humanos criaram uma clara fronteira ecológica, em um lado da qual prosperaram alguns animais e no outro outros. O que acabou acontecendo é o que sempre acontece em situações como essa. As espécies passaram a evoluir de maneiras diferentes. Você dirá, são necessários milhares de anos para que qualquer mudança evolutiva se torne aparente? Sim, mas novas evidências sugerem que este processo lento pode ocorrer ao longo de algumas décadas. Então, o que temos? A cerca anti-dingos atravessa mais de 5.000 quilômetros da Austrália, formando a barreira ecológica mais longa do mundo. Embora existam dingos em ambos os lados, eles são muito mais comuns no noroeste. Muitos animais nativos prosperam em um lado, enquanto a poucos metros de distância enfrentam uma extinção local. Tudo depende da existência de dingos suficientes para manter sob controle as raposas, os gatos e os coelhos invasores. Os cientistas até notaram que os cangurus protegidos dos dingos crescem muito mais lentamente. Um novo estudo chegou a apresentar uma teoria de que, em apenas algumas décadas, os cangurus conseguiram evoluir e agora não tem pressa em crescer. Pelo que, por milhares de anos, os cangurus tiveram um incentivo para crescer rápido o suficiente para ficarem protegidos dos dingos. No entanto, a sudeste da cerca, os únicos predadores são as raposas. Por isso, dá para não desperdiçar energia e crescer lentamente. Esses cangurus redirecionam a energia economizada para algo mais útil. No entanto, os cientistas ainda não descobriram para onde, mas há uma boa teoria que diz que é para o sistema imunológico. Afinal de contas, a capacidade de lidar melhor com doenças é algo bom para qualquer um. Mas não está claro por que as mudanças ocorreram tão rapidamente. A comunidade científica nem sequer tem uma ideia. E você, tem? O mais interessante é que se a cerca fosse derrubada, seria um desastre para os pequenos cangurus. Uma onda de dingos chegaria e simplesmente varreria os cangurus despreparados, sem mencionar a competição por recursos com as espécies maiores. Mas isso provavelmente é algo com que se preocupar no último momento. É melhor prestar atenção ao fato de que a cerca já está, por assim dizer, perdendo terreno. A manutenção da cerca anti-dingo custa quase $1 milhão por ano, mas isso não impede que ela envelheça. Afinal, ela já tem 140 anos. Enquanto isso, os dingos se reproduzem e atravessam a cerca, a qual também é afetada por cangurus e emus. Ou seja, a vida da cerca é muito difícil, e a situação está deixando os fazendeiros locais cada vez mais preocupados. A única esperança é uma reconstrução total. O orçamento federal alocou $25 milhões para essa iniciativa, mas há muito trabalho a ser feito. Ou melhor, muito mesmo. É preciso substituir cerca de 1.600 quilômetros de cercas, e isso, como você pode imaginar, em diferentes lugares da cerca. E quanto mais tempo a cerca ficar sem reparos, pior será a situação. Há apenas alguns meses, os fazendeiros australianos começaram a expressar preocupação com um buraco na cerca que se estende por 32 quilômetros. O projeto para consertá-lo está atrasado desde 2019, e as pessoas estão preocupadas com o fato de que assim que ficar muito quente, os dingos vão se aproveitar da situação. Ou seja, os animais já estão cientes do buraco, mas a situação logo ficará fora de controle. E afinal, os danos econômicos causados por esses cães selvagens na Austrália são estimados em $111 milhões por ano, dos quais $22 milhões são em Nova Gales do Sul, o local onde a cerca se rompeu. Enfim, a situação realmente não é boa, mas em geral, a cerca que, como você deve se lembrar, foi originalmente projetada contra coelhos, estabeleceu um precedente completamente único. Ela mudou a paisagem. Estou falando sério, a paisagem é diferente em cada lado da cerca, e você pode literalmente sentir isso com seus próprios pés. No lado dos dingos é um pouco mais difícil de andar porque a areia é mais solta. A diferença na paisagem pode ser vista de forma particularmente clara no deserto de Sterzeleck, por onde passa a nossa cerca. Olhe para ele de cima e você verá que existem paisagens diferentes em ambos os lados. De um lado há altas dunas de areia espalhadas em meio à vegetação densa, do outro um deserto com pequenas dunas e pouca vegetação. E tudo isso por causa da cerca. Em geral é difícil tirar outra conclusão quando as mudanças começam exatamente no local por onde passa a cerca. Mas qual o motivo da diferença? Acredita-se que a falta de dingos é a culpada de tudo. Não é uma conclusão muito óbvia, mas pense bem. Sem um predador como o dingo, raposas e gatos prosperaram na região nos últimos 100 anos. Eles caçavam ratos e coelhos, ou seja, sobrava menos deles e mais vegetação. Afinal, simplesmente não havia roedores suficientes para comer as sementes das plantas. O resultado, matagais de um lado e plantações muito esparsas do outro. Contanto que isso aconteça no deserto, claro. Já os arbustos, por sua vez, ajudaram a formar as dunas. As plantas retiveram areia e sedimentos, evitando que o vento assoprasse em todas as direções. Assim, de um lado as dunas crescem, os arbustos ficam verdes e as raposas e os gatos comem tudo. É uma bênção. Mas enquanto os dingos não conseguem ultrapassar a cerca ou fazem com grande dificuldade, aqui nesse mesmo país vive um animal que não está nem aí para nenhuma barreira. Por causa dele, uma verdadeira guerra eclodiu na Austrália em 1932. A guerra contra os emus.
Tudo começou depois da Primeira Guerra Mundial. Os australianos que regressaram da guerra tiveram dificuldade em adaptar-se à vida civil e o vasto interior do continente permanecia subdesenvolvido. Então o governo australiano teve uma ideia brilhante: resolver um problema com a ajuda de outro. Os antigos soldados receberam concessões de terras. As pessoas começaram a se estabelecer nos novos lugares, e de repente se viram diante de um sério problema. Os emus. Descobriu-se que essas aves podem comer uma grande quantidade de alimentos vegetais por dia. Um único emu pode devastar um jardim em poucas horas, enquanto um bando grande o suficiente, sim, os emus vivem em bandos, pode acabar com um campo de trigo inteiro como se fosse uma enorme foice com penas. No início era fácil assustar os emus porque eles são herbívoros grandes e relativamente mansos, mas eles acabaram percebendo que os humanos não conseguiriam lidar com a situação. E as aves perderam todo o medo. Agora este é o meu canal, eu que mando aqui! No verão de 1932, um bando de 20 mil emus famintos saiu em busca de comida. Para chegar às fazendas dos veteranos de guerra, as aves atravessaram uma cerca que havia sido colocada para conter os coelhos. Sim, os emus simplesmente atravessaram a cerca. Eles não estavam nem aí para os esforços dos humanos. Logo, os emus pararam de reagir até mesmo ao barulho dos rifles. Além disso, eles conseguiam se esquivar dos tiros, o que fez com que as pessoas desperdiçassem munição. O emu não é uma ave pequena, né? Tem uns 2 metros de altura, mas o corpo deles é bastante incomum. Portanto, era difícil acertar um emu para que ele morresse. Resumindo, as pessoas não tiveram sucesso. O governo se envolveu na guerra e começou a financiar as batalhas. Eles até forneceram 10 mil cartuchos de munição de metralhadora. Metralhadora! Contra aves. E isso ajudou? Não. Os emus mostraram ser muito rápidos e se dispersavam assim que as pessoas os encontravam para atacar. Tentaram até atirar neles de um caminhão em alta velocidade, mas não é difícil adivinhar que não foi uma boa ideia. No relatório final, o major declarou que suas equipes haviam gasto 9.860 cartuchos de munição e matado 986 emus. Ou seja, foram necessários 10 cartuchos de munição por cada ave morta. Foi uma derrota esmagadora. Os emus venceram. Em um determinado momento, um parlamentar australiano sugeriu em tom de brincadeira que o governo deveria encomendar medalhas e entregá-las aos emus. Eles realmente mereceram. Sim, hoje em dia as cercas são fortes o suficiente para manter os emus afastados, mas há 100 anos as regras do jogo eram muito diferentes. No entanto, por que exatamente a Austrália se tornou o país das cercas? Bem, em primeiro lugar, ela tem a maior taxa de extinção do mundo, e a culpa é da perda de habitat dos animais introduzidos pelos humanos. Gatos, raposas e coelhos estão se tornando selvagens, e de uma forma ou de outra matando espécies nativas em todo o continente. Steve e eu provavelmente já falamos sobre isso 1 milhão de vezes. Além disso, a Austrália se desenvolveu de uma forma única, como nenhum outro lugar do nosso planeta se desenvolveu. Durante milhões de anos ela esteve isolada do resto do mundo. Os animais não podiam entrar nem sair dali. Portanto, a flora e fauna local estavam despreparadas e eram extremamente vulneráveis a qualquer forasteiro. Já falamos sobre isso também, mas aqui está um número que explica quase tudo. Pelo menos 68 espécies de mamíferos nativos não podem existir na natureza se houver raposas ou gatos presentes. Não é exagero, não podem mesmo. E quando os colonizadores chegaram à Austrália, trouxeram com eles muitos animais que não deveriam ter sido trazidos. Raposas, coelhos, gatos, sapos. E essa nem é a lista completa dos animais que se tornaram um verdadeiro desastre para a Austrália. Poderíamos continuar por muito tempo. De modo geral, uma cerca parecia uma boa ideia. Além do mais, a paisagem australiana na maioria dos lugares é ideal para cercas. Não há árvores no caminho. Seria 1000 vezes mais difícil fazer isso em algum lugar da floresta amazônica. E quanto aos especialistas? Bem, os ambientalistas nunca gostaram muito de cercas. Em vez de esconder as espécies nativas atrás de uma cerca, eles tentaram repetidamente combater os gatos e as raposas. Suas táticas eram variadas, inovadoras e brutais. Desde iscas envenenadas lançadas de aviões e armadilhas inteligentes e astutas, até imitações de cheiros ou sons de inimigos naturais e incêndios florestais que transformaram a paisagem em cinzas. Nada funcionou. E a Austrália ainda tem sorte. Além dos emus, não existem animais muito resistentes aqui. Uma vez no norte da Itália, um urso escapou de uma jaula e passou por 3 cercas elétricas. 3! Além de uma barreira de 4,3 metros de altura. Depois desapareceu sem deixar rastros. Vale dizer que as cercas elétricas são projetadas de tal forma que tocá-las é assustador e doloroso, mas não fatal. Isso significa que ursos particularmente determinados, bem ou qualquer outro animal, só precisam aguentar um pouco para superar esse obstáculo. Além disso, a natureza deu aos ursos corpos muito adequados, ideais para escalar todos os tipos de cercas. Bem, vamos ficar felizes por não haver ursos na Austrália. Nem sei o que fariam com eles lá.
porque por enquanto tudo que resta às pessoas é construir cercas. A solução está longe de ser a ideal, mas neste momento é o melhor que as pessoas têm ao seu alcance. O resultado, como já disse, é que muitos mamíferos na Austrália passam a vida inteira atrás dessas cercas. E há muitas delas. Algumas delas podem ser encontradas bem perto de grandes cidades, como Melbourne, Perth, Canberra. O número de cercas está aumentando e com ele aumenta o número de prisioneiros. Além disso, ao longo dos anos desde a construção da primeira cerca, elas passaram a ser divididas em tipos. As cercas contra gatos, por exemplo. Um estudo de 2017 revelou que os gatos selvagens são responsáveis pela morte de 316 milhões de aves por ano, e os gatos domésticos contribuem com outros 61 milhões para esse número. Se você fizer as contas, verá que em toda a Austrália 1 milhão de aves são mortas todos os dias por causa dos gatos. Outras pesquisas mostram que os gatos matam também mais de 650 milhões de répteis todos os anos. Sim, também na Austrália. Portanto, a Agência de Conservação da Natureza construiu o que se acredita ser a maior cerca anti-gatos, para salvar a vida selvagem e a vegetação locais. Sua construção e eletrificação foram concluídas em 2018, dando à Austrália uma cerca de 44 km de comprimento. Ela criou uma zona livre de predadores de quase 9.400 hectares. Na verdade, o plano parece muito bom. Há um pedaço do território onde pretendem eliminar predadores invasores, e em seguida introduzir animais vulneráveis e ameaçados de extinção como quolls, myrmecóbios, bandicoots e coisas do gênero, 11 espécies no total. Eles também criaram uma cerca para impedir a entrada de sapos. Eles foram originalmente introduzidos em 1935 para controlar pragas, mas as coisas não correram conforme o planejado e os sapos se espalharam por uma vasta área, e ainda estão se espalhando a uma taxa de 40 a 60 km para o oeste a cada ano. Os sapos tiveram um impacto terrível nas populações de predadores locais. Afinal, eles não estavam preparados para as toxinas dos sapos. Como resultado, após a invasão dos sapos, as populações de lagartos monitores, crocodilos de água doce e algumas cobras diminuíram. Há outro problema. Os sapos não conseguem penetrar em áreas secas. Eles precisam de água, mas muitos fazendeiros constroem barragens e bebedouros para fornecer água para o gado. Os sapos acabam viajando ao longo deles e podem acabar se espalhando até mesmo onde não deveriam estar. Mas aqui as pessoas acabaram sendo um pouco mais astutas. Os sapos usam represas como abrigo durante longos períodos de seca. Depois de uma chuva, os sapos se afastam das represas, e depois de um tempo voltam para elas. Por isso, os especialistas colocam cercas ao redor das represas durante esse período para que os sapos não possam retornar a elas. E eles não conseguem sobreviver mais de 3 dias sem acesso à água. O resultado é que todos os sapos morrem e não voltam a aparecer pelos 2 meses seguintes. Agora, a propósito, eles estão planejando mover essas cercas de locais secos para outros lugares onde os sapos vivem de forma permanente. De repente, se o acesso desses invasores à água também for bloqueado por lá, todos eles morrerão, né? Obviamente, em lugares onde as fontes de água são abundantes será muito mais caro e difícil. Mas por que não tentar? E a propósito, já que estamos falando de água, na Austrália há cercas até contra inundações, mesmo que a água não seja invasora. Em dezembro de 2022, uma cerca caseira salvou uma casa quando um rio transbordou no sudeste da Austrália. Construída com varas de vinhedo, folhas de estanho e outros materiais improvisados, a cerca protegeu a casa da maior enchente dos últimos 66 anos. Ok, vamos falar sério. Na Austrália também existe uma cerca contra crocodilos. Ou será para crocodilos? Bem, depende da maneira como você olha para ela. De modo geral, essa cerca separa o gado e os crocodilos no condado de Kimberley, e já provou a sua eficácia nos 10 anos desde a sua instalação. Naquela época, as pessoas ficavam alarmadas por 2 razões. Grandes crocodilos de água salgada estavam atacando o gado, e o gado, por sua vez, estava pisoteando os locais de nidificação dos crocodilos. Provavelmente não era por vingança, mas isso não muda o fato. No final, para proteger os locais de nidificação, decidiram cercá-los com uma cerca de 20 km de comprimento. Não sei se foi uma decisão muito sábia fazer essa cerca, pois os crocodilos escalam cercas e até árvores se realmente quiserem. Há alguns anos, um crocodilo foi pego tentando escapar através de uma cerca de 1,80 m de altura e outro realmente conseguiu. Um homem encontrou um crocodilo de água doce de 1,20 m de comprimento quase em cima da cerca, como se fosse um pombo. Mas nem todas as cercas são para restringir a movimentação de animais. Às vezes, escondido atrás deles está algo mais chocante do que outro ecossistema ou ossos de animais. Algo que precisa ser escondido de olhares indiscretos, simplesmente porque as pessoas não entenderão. Sim, e é difícil de entender isso. Nos arredores de Sydney, atrás de uma cerca de aço cercada por arame farpado em um centro experimental secreto no mato, estão conduzindo o primeiro experimento do mundo sobre o estudo dos mortos. Aqui jazem mais de 70 corpos sob os eucaliptos, em diferentes estágios de decomposição. Esta é a fazenda de corpos. Nas profundezas dos arbustos longe da cerca, os corpos jazem em grandes gaiolas no chão, enquanto outros são deliberadamente enterrados debaixo de escombros. Tudo isso é feito para reproduzir as situações que a polícia encontra na realidade. Afinal, as pessoas morrem o tempo todo, o que significa que suas mortes precisam ser constantemente investigadas. Mas não dá para negar que mesmo um assunto tão importante para toda a sociedade não deve ser algo público. É por isso que a cerca foi erguida. Ela consiste em barras de aço e arame e circunda um terreno de 4,8 hectares. Ninguém sabe onde exatamente esse terreno está localizado. O local é estritamente confidencial
artificial e parece mais uma fortaleza. A vigilância constante por vídeo. Controle total. Mas será que as pessoas sabiam que após a morte seriam usadas para esse tipo de pesquisa? Bem, poderiam ter adivinhado. Todos os corpos foram doados à ciência antes de morrerem. Aqui eles são respeitosamente chamados de doadores. Os funcionários do centro experimental, em sua maioria mulheres, vestem macacões brancos, óculos de segurança, luvas, bonés e botas industriais, e desenterram os corpos para estudar os estágios de decomposição. Alguns dos doadores são esqueletos. Alguns usam camisetas de algodão gastas. Alguns estão nus, com os tecidos moles visíveis. Pois é, esse não é o tipo de espetáculo que você deseja assistir sentado no terraço de sua casa ou a caminho do ponto de ônibus. É repugnante. No entanto, é exatamente esse lugar que responde à pergunta de como os cientistas lidam com as questões práticas e éticas envolvidas no corte de mortes para pesquisa. É claro que todo morto é, antes de tudo, um ser humano, não um objeto de pesquisa. Algumas pessoas concordam em se tornarem esses objetos voluntariamente, a fim de ajudar a humanidade no presente e no futuro. Aliás, isso é interessante. Você seria capaz de fazer isso? Quanto a mim, depois da morte, esta é provavelmente a única coisa útil que pode ser feita. Entretanto, esta é a primeira fazenda desse tipo fora dos Estados Unidos. A primeira de todas foi inaugurada no Tennessee em 1981, e o conhecimento adquirido lá revolucionou a ciência da morte. A tanatologia, por sinal, é um ramo real da medicina. Como resultado, uma ampla gama de profissões se beneficia do estudo de cadáveres. Cientistas forenses, biólogos, patologistas, químicos, antropólogos, odontologistas e policiais visitam regularmente a fazenda de corpos. Pode ser que nem todos o façam com empolgação, mas este lugar dá resposta a muitas perguntas. Afinal, com a ajuda das informações obtidas, eles esperam aprimorar os métodos de resolução de crimes. Por exemplo, recentemente foi encontrada uma forma alternativa de determinar a hora da morte de uma pessoa. Pois é, só no cinema que tudo é fácil e simples. Na realidade, muitas vezes surgem problemas para determinar a hora da morte. Foi também nesta fazenda que descobriram recentemente que os cadáveres se movem lenta, mas constantemente durante a decomposição. Por exemplo, os braços se movimentam, o que pode ser resultado da contração e relaxamento dos ligamentos. Por que essa informação é importante? Bom, porque significa que quando a polícia encontra uma pessoa, digamos, já completamente morta, sabe que ela não morreu necessariamente na posição em que foi encontrada. Talvez partes do corpo tenham se movido durante a decomposição. O que mais poderia estar escondido atrás de uma cerca? Doenças. E nem estou falando da cerca ao redor da fazenda de corpos. Acompanhe o raciocínio. Quando aparece uma cerca, ela altera a concentração dos animais. De um lado há menos deles, e até aí tudo bem. Mas de outro lado, o seu número, pelo contrário, aumenta. Se há mais animais, significa que eles ficam mais próximos uns dos outros. E isso é suficiente para que apareça alguma doença contagiosa perigosa que se espalhe rapidamente. Agora vamos pensar em quantas cercas existem na Austrália. Sim, se os dingos começarem repentinamente a adoecer no lado onde há mais deles, a doença afetará um grande número de animais. Mas atrás das cercas também existem áreas limitadas de terra onde vivem animais que as pessoas estão tentando salvar. Se uma epidemia acontecer entre eles, essas pobres criaturas de ameaçadas de extinção estarão praticamente condenadas. Elas não conseguirão nem escapar da doença, porque a cerca simplesmente irá atrapalhá-las. É claro que mesmo em áreas restritas elas não ficam espremidas como sardinhas em uma lata, mas ainda assim vivem mais perto do que gostariam se não houvessem cercas. Você compreende a perspectiva? Nada do tipo aconteceu ainda, mas algo me diz que é questão de tempo. A Austrália é muito boa em termos de extinção de espécies. Mas para entender melhor os segredos das cercas australianas, você pode olhar do outro lado de uma cerca, que está de pé há muito mais tempo. Ou melhor, algo muito maior que uma cerca. A Grande Muralha da China. Sua primeira menção remonta ao ano 656 a.C. Portanto, a cerca australiana é apenas um bebê comparada a ela. E, obviamente, a muralha teve tempo de afetar os animais que viviam dos dois lados. Ela teve tempo de sobra. O tempo foi tanto que afetou os genes. A enorme muralha divide as populações animais em duas partes que já não podem se cruzar. Portanto, os animais não podem transmitir os seus genes uns aos outros. Se não houver muitos animais, isto rapidamente se torna um problema. Os animais são fisicamente incapazes de encontrar um parceiro para o acasalamento, ocorre a endogamia e nascem filhotes com defeitos. Para que os efeitos sejam perceptíveis, é necessário que o tempo passe, que novas gerações nasçam e se cruzem. E isso aconteceu na China? Sim, embora apenas plantas tenham sido testadas até agora. E isso acontecerá na Austrália? Veremos. Mas vamos deixar a China para lá. A Nova Zelândia, o país mais próximo da Austrália, também participa do jogo das cercas. Porém, ela deve proteger não dos animais, mas da própria natureza. Há alguns anos, enquanto passeava com suas vacas antes do amanhecer, um funcionário de uma fazenda neozelandesa se deparou com um buraco do tamanho de 2 campos de futebol. O solo simplesmente se abriu. Agora o administrador da fazenda, com esse buraco grande o suficiente para acomodar um prédio de 6 andares, planeja cercá-lo para evitar que qualquer vaca caia lá dentro. Ou mesmo um vulcanologista, porque eles
eles insistem muito em olhar dentro do buraco em busca de pistas sobre o passado do vulcão. Sim, é tudo culpa de um vulcão adormecido, no topo de cuja cratera está a fazenda. E no fundo do buraco são visíveis os restos de depósitos vulcânicos de 60 mil anos. Você consegue imaginar isso? Basta inclinar a cabeça para olhar para milhares de anos atrás. Segundo um especialista, buracos se formam com frequência nessa região da Nova Zelândia porque a terra está assentada sobre calcário. A água proveniente da chuva ou dos rios torna-se ácida e reage quimicamente com as rochas. Com o tempo, essas rochas se dissolvem, deixando vazios no lugar. E por fim, em algum momento, o solo simplesmente cai. E então os fazendeiros precisam fazer algo a respeito. E se a rachadura se abrir ainda mais? Se bem que, na verdade, mesmo sem rachaduras, nem tudo é tão simples com as cercas de animais. Veja só, o governo construiu uma cerca que protege o mar e as fazendas de seu interior de predadores. Mas e os fazendeiros que vivem do outro lado da cerca? Eles simplesmente são azarados e foram abandonados? Ninguém se preocupa com suas ovelhas? Como vão as coisas para aqueles que escolheram o lado errado? É aqui que o clima entra em jogo. Ou melhor, ele está aqui há muito tempo influenciando ativamente a realidade, inclusive a agricultura. Na Austrália, cultivar algo ou criar gado é algo que não dá para fazer em todos os lugares. A parte central do país é geralmente árida, existem desertos sem vida ou savanas com pouca vegetação. No fim das contas, as cercas protegem o território de clima temperado, ou seja, o local onde se encontra a grande maioria das fazendas e outras áreas agrícolas. O problema é resolvido pela própria natureza. Este é o aspecto do mapa populacional da Austrália. Dá para ver claramente que as pessoas vivem principalmente nas bordas do país, ou seja, na área protegida por cercas. Em geral, na parte central por onde vagam os jingos, simplesmente não há fazendas que devem ser protegidas. As pessoas que vivem nesta zona são predominantemente caçadores e coletores. A presença ou ausência de cercas não importa muito para elas. Porém, a Austrália estava destinada a se tornar um país de cercas muito antes das pessoas virem para cá. Existe uma linha invisível entre a Oceania e a Ásia que parece separá-las. A grande maioria dos animais não consegue cruzar essa linha. De um lado, o lado norte, está a área principal, com rica biodiversidade. Lá os animais podem se locomover livremente, sem restrições. No lado sul fica a Austrália, onde vivem principalmente animais endêmicos, ou seja, espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Visualmente, é claro, esse limite não pode ser enxergado. Ele foi desenhado por um naturalista britânico em 1859, mas ele estava certo. No Pleistoceno, quando os níveis do oceano estavam 120 metros mais baixos, as ilhas se uniram, mas a Ásia nunca se uniu à Austrália. Consequentemente, por mais de 50 milhões de anos, as águas profundas entre essas duas grandes áreas da plataforma continental criaram uma barreira. A flora e a fauna permaneceram separadas. O mais curioso é que nem mesmo as aves locais não cruzam esta linha. Por quê? Não está claro. Os únicos animais que não consideraram esse limite como uma fronteira foram os morcegos. E também nesse caso os cientistas ainda não descobriram o motivo. Hoje falamos muito sobre cercas. Muito mesmo. Falamos sobre os motivos de sua instalação, sobre as consequências. Mas o que você acha que aconteceria se pegássemos a cerca e a movêssemos para outro lugar? Acontece que os cientistas também pensaram sobre isso, e não foi por falta do que fazer. Há um debate crescente na comunidade científica se as cercas anti-dingos são prejudiciais para o meio ambiente. Parece haver uma solução simples: mover uma pequena parte da cerca e ver se ela pode ajudar a restaurar as pastagens danificadas. Siga o raciocínio com atenção, pois é como o caso das dunas e dos arbustos, só que ao contrário, pois as regiões são ligeiramente diferentes. Quando há poucos dingos, isso é bom para as ovelhas, mas não tão bom para todos os outros. Os dingos podem deter predadores menores como raposas vermelhas e gatos selvagens agressivos, o que por sua vez beneficia as espécies nativas ao reduzir a pressão geral de predação. Os camundongos ficam super felizes. Os dingos também podem controlar cabras selvagens, bem como herbívoros nativos como cangurus e emus, e todos esses animais desgastam muito o solo. Uma solução proposta para a crise de extinção da Austrália é restabelecer as populações de dingos em áreas onde eles foram dizimados ou expulsos. Primeiro exterminamos, depois restauramos, isso é tão humano. E a Austrália mesmo não tem nada a ver com isso. O oeste de Nova Gales do Sul está muito degradado e sofre com a erosão do solo, com o empobrecimento das comunidades vegetais locais, e em geral tudo por lá é muito deprimente em termos de extinção. Essa é a região onde eles querem mover a cerca para deixar os dingos entrarem e ver se a situação melhora. A transferência ainda não começou, mas ninguém desistiu dela ainda, portanto estaremos atentos aos acontecimentos. Enquanto isso, a Austrália levou as cercas para outro nível. Em 2022 ela lançou uma cerca virtual para alertar os animais sobre a aproximação de carros na estrada. Essas cercas foram colocadas em locais onde os animais têm maior probabilidade de serem atropelados. Quando um animal se aproxima da estrada em que um carro está trafegando, a cerca invisível emite ruídos altos e também pisca uma luz azul para parar o animal antes que ele vá parar diante dos faróis. Afinal, você sabe como isso geralmente termina. A cerca virtual não é chamada de cerca virtual por acaso. Você encontrará cercas tradicionais aqui. Ou melhor, elas são mais como postes posicionados ao longo da estrada a uma certa distância. Eles estão conectados a uma rede única e monitoram todos os movimentos ao seu redor. E tudo isso é na verdade uma ótima ideia, porque caso contrário seria preciso construir cercas de verdade e elas impedem que os animais se movimentem livremente. Daí surge o problema com predadores, com alimentos, com doenças, com migração.
E um grande número de espécies de animais selvagens sobreviveu por milhares de anos por meio de migrações heróicas de longa distância. Mas muitas dessas grandes migrações estão entrando em colapso bem diante de nossos olhos. E a culpa é toda das cercas. Tudo está claro quanto às cercas da Austrália. Elas são as mais longas do planeta, mas as cercas também são construídas em outros continentes. Ninguém sabe quantas cercas existem hoje e onde exatamente elas estão localizadas. Um estudo que mapeou todas as cercas no sul de Alberta, no Canadá, mostrou que há 16 vezes mais cercas do que estradas pavimentadas. Se as cercas do nosso planeta fossem enfileiradas, elas provavelmente cobririam a distância da Terra ao Sol muitas vezes. E só agora os cientistas estão começando a perceber o perigo das cercas. Do ponto de vista ecológico, elas são muito pouco estudadas. Na verdade, não sabemos nada sobre elas, por isso as colocamos em qualquer lugar. Mesmo as cercas boas, concebidas para proteger espécies ameaçadas ou restaurar habitats vulneráveis, ainda prejudicam a natureza. Por exemplo, as cercas construídas em Botsuana para prevenir a transmissão de doenças entre os animais selvagens e o gado impediram a migração dos bisões selvagens. O resultado são imagens terríveis de animais feridos e mortos espalhados ao longo da cerca. E justamente na África, onde ocorrem as mais espetaculares migrações de animais selvagens, os cientistas descobriram que de 14 espécies de grandes mamíferos migratórios, 5 já estão extintas. E a culpa é em parte das cercas. Mas temos uma notícia animadora. Se todas as cercas e outras barreiras existentes forem removidas, as migrações de animais podem recomeçar espontaneamente, como uma fênix que ressurge das cinzas. Em 2004, uma cerca que bloqueava a rota de migração das zebras em Botsuana foi removida. Em 2007, essa virou uma das rotas de migração animal mais longas do mundo. Parece uma boa ideia, mas para a Austrália tudo indica que isto ainda não é a solução. Precisamos pensar em alguma outra coisa para a Austrália. Até mais!